E se eu te dissesse que existem 4 horas escondidas no seu dia hoje? Eu descobri uma técnica de detox digital que funciona perfeitamente e me fez ganhar muitas horas a mais no meu dia que eu nem imaginava que existiam. Nesse vídeo eu vou te dar o passo a passo para você também descobrir como fazer isso na sua vida e colocar em prática ainda hoje. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu falei que eu ia dar só uma olhadinha nas redes sociais e quando eu vi, eu passei horas ali, ou até mesmo muito tempo além do que necessário. E aí vem aquela sensação de que a gente tá perdendo a vida atrás da tela, né? Então, para resolver esse problema, uma coisa que eu fiz que deu muito certo e é o passo número um, é ir me desapegando aos poucos das redes sociais. Como que eu fiz isso? Para me desapegar aos poucos, eu fui deixando o celular de lado conscientemente assim que eu acordava. Então, assim, não ia olhar o celular. Já tinha um monte de notificação ali de manhã, eu não ia olhar, não ia ficar nem curiosa de saber. Levanta, deixa o celular de canto, vai fazer o que tem que ser feito. E aí pego o celular de novo num outro momento que eu tô mais tranquila e fico no celular, mas no momento da manhã sem celular. Um momento antes de dormir sem celular. A dica número 2 é algo assim que é um nível um pouquinho mais difícil, mas se você tem essa intenção real de sair das redes sociais, não vai ser um sacrifício para você, vai funcionar muito bem. É colocar o limite de tempo de uso. Eu sei que no iPhone tem isso, você pode programar para determinados aplicativos, e eu fiz isso, eu coloquei por 1 hora redes sociais, era tudo que eu tinha no meu dia. E no começo foi bem engraçado ver o quanto eu já desperdiçava essa 1 hora já no período da manhã. Às vezes era assim, eu tava aqui em casa, eu trabalho em casa, eu tava começando a trabalhar e já tinha dado limite de tempo de uso. Aí eu ficava inconformada, né, porque falo: "Gente, já passei 1 hora nas redes sociais", e depois não usava mais durante o dia. Então esse era o meu tempo que eu tinha. E a partir disso eu comecei a administrar melhor o meu tempo de uso nas redes sociais, porque daí com a consciência de que eu tinha só aquela 1 hora para usar, eu não ficava olhando à toa, né, eu ia olhar alguma coisa específica que eu queria, o perfil de alguém que posta coisas interessantes, e era só. Não ficava ali perdendo tempo à toa. Então isso me ajudou muito a usar esse limite de tempo de 1 hora. Então, assim, durante a semana funcionou super bem pra mim. Mas final de semana que eu acabava ficando um pouquinho mais mesmo, que já tava no momento mais tranquilo. Mas durante o trabalho, não usava mais redes sociais. Esse limite de tempo de 1 hora me ajudou muito. Outra coisa que vai te ajudar muito a ficar menos tempo nas redes sociais, eu falo do Instagram porque eu não tenho TikTok, tá? Então eu tenho só Instagram e é o que eu sei como funciona. Mas no Instagram eu limitei as visualizações, né, dos stories, principalmente. Então, assim, tinha uma pessoa ali que eu seguia só por educação, uma pessoa que nem era tanto assim minha amiga, eu não ia ficar perdendo tempo vendo os stories dessa pessoa porque não me importava muito. Então, eu limitei a minha visualização. Tem como você fazer isso no Instagram. Então, você não vê os stories da pessoa, ela posta, mas a bolinha dela fica meio que apagada ali, sabe? Então, não é importante. E ele não vai entrar automaticamente nos stories dessa pessoa. Dá pra você fazer isso tanto nos stories quanto nas postagens de perfil. Então, se é aquela pessoa que você só segue por educação, alguém que você viu uma vez na vida e só seguiu por educação, você não quer saber da vida dela, você vai e faz isso. Só que pra você fazer isso tudo, você tem que ter realmente a intenção de que você quer ficar longe, porque são vários pequenos sacrifícios que você vai estar fazendo e às vezes pode ser que pareça que isso é difícil ou que, ai, não vou conseguir. Mas são essas pequenas coisas quando você tem realmente a intenção de sair das redes sociais que mudam essa perspectiva. As notificações também são coisas assim que, primeiro que elas me deixam profundamente irritada. Eu detesto receber notificação de promoção, de aplicativo de compras. Então eu tiro o máximo de notificação possível. Porque assim, cada notificação que aparece, você pega pra olhar o celular. E aí às vezes você vai só abrir a notificação, você acaba fazendo 1 milhão de outras coisas que não tem nem nada a ver com a notificação. Ele fica ali te apitando e você vai pegar o celular com mais frequência. Então, a notificação deixa só o que é importante. WhatsApp, você deixa. Ligações, você pode deixar, ligações perdidas. Eu não tenho de ligação, tá? A pessoa me ligou, eu não vi, eu nem fico sabendo que ela me ligou. De tão assim irritada com notificação que eu sou. E no Instagram não deixa notificação, então também só vou saber o que, que tem de notificação a hora que eu abrir o Instagram ali e só. Tem mais um ponto que me ajudou também a ficar mais longe do celular, que foi deixar o celular longe. Eu trabalho em casa, então eu tenho essa facilidade, né? Eu sou minha própria chefe e às vezes isso é um pouquinho ruim porque não tem ninguém te monitorando ali. Mas eu tinha que ficar me monitorando o tempo todo, porque eu tava com o computador no colo trabalhando e ali no celular. E daí, sabe quando você
dá aquela ligada, assim, e você fala assim: "Nossa, faz quanto tempo que eu tô aqui?". E você acorda pra realidade. Teve um dia que eu trabalho no meu sofá, eu simplesmente joguei o meu celular, assim, ó, longe pra outra ponta, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque daí estava longe, eu não ia me mover pra ir lá buscar ele. Então deixa ele longe, então isso já ajuda bastante também. Uma outra situação que me ajudou muito foi fazer uma limpeza digital. O que que é uma limpeza digital? Sabe quando você tá ali, não só nas redes sociais, mas também no seu celular e tá cheia de informação que você nem usa mais, tira um tempinho para fazer essa limpeza, sabe? Limpeza você pode fazer de fotos que você só tirou ali por conta de trabalho, para mostrar alguma coisa para alguém e ficou ali, fica ocupando memória. Então você faz essa limpeza, dá um alívio, porque você não tem que ficar ali, né? Fica aquela informação, um monte de informação carregando a sua mente. Isso é muito importante, tá? Parece que não muda nada, mas funciona. E nas redes sociais também já fiz uma limpa, que foi excluir pessoas ou perfis que não faziam mais sentido eu seguir. Então, é muito perfil de meme, muito perfil de notícia, sabe? Coisas que só ficavam me prendendo ali. Então, esses eu excluí, de verdade, assim, e não sinto falta nenhuma, tá? De ter esses perfis ali no meu feed aparecendo pra mim o tempo todo. A minha regra é, se algo não me faz bem, eu não vou seguir. Só tem aquela pessoa ali que às vezes que te dá uma energia ruim, sabe? Ou porque você se quer muito ter a vida dessa pessoa e você admira alguma coisa nela, mas isso não te faz bem porque te coloca pra baixo, você fica se comparando muito, exclui. Livra sua vida disso porque vai ser melhor pra você. E quanto mais com consciência você vai usando o seu celular, fica cada vez mais fácil de você saber o porquê que você tá usando ali, de você olhar pra tela e falar assim, não, eu tô aqui à toa, eu tô olhando vídeos que eu nem lembro que eu vi. Então é você criar essa consciência, sabe? Toda vez que você vai pegar o seu celular na mão, você vai olhar e vai pensar com consciência, por que que eu tô aqui? O que que eu tenho, o que que eu vou realmente fazer aqui? Não ficar olhando ali automaticamente. Eu tenho certeza que vocês abrem ali, se sua rede social principal for o Instagram, eu tenho certeza que a primeira coisa que você faz no celular nem era isso que você ia fazer. Você vai, tem que olhar uma foto que tem na galeria. Você só abre o celular e vai direto no Instagram. Acontece muito comigo, tá? Se esse vídeo tá sendo útil pra você, se inscreve aqui no canal. Agora, antes de falar o último passo, que foi o que mais me ajudou a ficar longe das redes sociais, se inscreve aqui nesse canal se você tá gostando desse conteúdo, porque eu sempre trago assuntos como este. Uma coisa que foi extremamente importante, principalmente na época que eu fiquei 6 meses sem o Instagram, foi achar uma substituição para as redes sociais. Eu sei que no dia a dia é um pouquinho mais difícil da gente fazer isso, mas pensa no final de semana que às vezes você passa o tempo todo ali só olhando o Instagram e sua cabeça fica assim, sobre esses momentos que eu estou falando, que é você substituir as redes sociais por algum outro hobby, alguma outra coisa que você sempre quis fazer na sua vida e você usa a desculpa que você não tem tempo, de que você não tem como fazer. Então você tem tempo sim. Uma coisa que eu fiz muito nessa época foi pintar. Eu sempre gostei muito, né, dessa área criativa e eu comprei alguns quadros de pintura numerada. Eu pintei 3 desses quadros, só que assim, eu ficava horas pintando. Fim de semana, eu já cheguei a ficar 6 horas direto pintando, tá? Lógico, parava pra comer ali, levantava, mas eu fiquei por muito tempo pintando. E era assim, uma delícia. Era uma terapia, fazia muito bem pra mim, principalmente porque eu tava passando por um momento difícil na minha vida e ter saído das redes sociais me tirou um peso muito grande, sabe? Principalmente com ansiedade, porque você tá vendo ali, você só vê momentos bons da vida das pessoas. Você só se compara com as pessoas e ter saído das redes sociais me ajudou muito nisso. E foi aí que eu arranjei esse outro hobby pra suprir, né, esse tempo, às vezes essa necessidade de ter que ficar ali muito tempo no feed, rolando o feed. Então aproveita e já escolhe hoje um hobby que você vai começar a praticar, porque você vai passar menos tempo na sua rede social. Eu tenho certeza que você vai ganhar muitas horas extras no seu dia depois de aplicar essas técnicas, porque o tempo que a gente passa nas redes sociais é absurdo e a gente só percebe quando a gente cria consciência de fazer esse detox digital. Pensando que agora você vai ter mais 4 horas livres no seu dia, me conta aqui nos comentários o que você vai fazer com esse tempo extra. Eu tô curiosa para saber. Mas se você sente que ainda precisa de mais tempo no seu dia e não tá sabendo se organizar, nesse vídeo aqui eu conto exatamente o que você tem que fazer para se organizar melhor no dia a dia e assim também ganhar mais tempo disponível no seu dia a dia. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!